seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Voa Coruja, edição Negócios e Carreira Internacional, diretamente de Portugal. Meu nome é Marcelo Pepe e eu vou conduzir esse podcast juntamente com nossos queridos Hugo, professor Hugo, seja muito bem-vindo. Doutora Kênia, também muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Esse é um projeto internacional que reúne autores de diversos países para palestrar aqui em Portugal. Eu quero iniciar, sendo um cavalheiro, quero iniciar com a Kênia, para ela fazer a apresentação dela inicial, dizer o que está sentindo desse nosso evento durante essa semana maravilhosa no Porto. Marcelo, muito obrigada, por este momento ao lado do doutor professor Hugo. E é realmente emocionante retornar à terra da minha ancestralidade, porque meu avô, bisavô eram portugueses. Então, estar novamente em Portugal de uma forma diferente hoje, me apresentando, é realmente uma emoção muito grande. E claro, trazer um pouco da nossa experiência, dos estudos, para que a gente, junto com os empresários e os empreendedores de Portugal, Porto, Braga, região, que realmente a gente possa estar trazendo essa experiência com os nossos estudos para contribuir cada vez mais com essas pessoas. E, lógico, também aprender muito com eles, aprender com os portugueses maravilhosos que nos trazem aí também tanta experiência e uma nova visão. É uma coisa legal, Hugo? Porque essa humildade, eu admiro muito isso em ti, essa humildade, como você falou, aprender também. Isso é bacana, porque você aprende com os portugueses, com os brasileiros, com o angolano, eu aprendo contigo, você aprende comigo. Fala aí, como é que está sendo essa nossa primeira parceria para trabalharmos juntos nesse congresso aqui no Isla? Fala um pouquinho da tua experiência. Olá, antes de mais, Marcelo, é um gosto estar aqui. Estou muito mais feliz por estar ao lado da Kênia do que à minha frente. Sempre tive uma grande admiração por ti, mas a partir do momento que conheci a Kênia, fiquei ainda mais apaixonado com aquilo que o Brasil é capaz de fazer e produzir. De facto, nós enquanto seres humanos, somos feitos de ligações. Ligações químicas, aliás, a mais resistente para quem estudou química é a relação covalente, que é aquela que se une, que é a relação de covalência entre os átomos, e de facto isso transporta-se, eu não quero ser muito paradigmático, mas transporta-se para as relações interpessoais. E é isso que, acima de tudo, e estes encontros que... Eu só estou meio contente. Meio. Porque a companhia é muito boa. Mas se isto tivesse sido no Brasil, eu pessoalmente estaria muito mais feliz. Porque eu conheço muito bem Gaia, conheço muito bem Porto, conheço muito bem Portugal, amo o meu país. Mas isto no Brasil, garantidamente, que teria funcionado muito melhor para mim. Olha, a profecia vai se realizar. Pois, conto no próximo ano que esta maravilha de podermos encontrar estes talentos todos também possa ser realizado no Brasil. O Carvalho, estaria muito mais feliz, até porque a temperatura lá estaria um bocadinho mais atraente. Você sabe a nossa sazonalidade, quando aqui é inverno, lá é verão. Nós estamos a entrar no inverno agora, ou seja, no outono, lá começam a entrar na primavera. Portanto, seria a temperatura ideal. Não, você não sabe. O Brasil é o seguinte, quando aqui é inverno, lá é verão. E quando aqui é verão, lá é verão também. Pois, porque o Brasil... Não na minha cidade. O Brasil só tem uma estação. E, de facto, mas para não nos desviarmos, porque senão podemos nos desviar demais e não trazer valor acrescentado absolutamente nenhum a esta conversa, é que... É isto que é importante, é a relação entre as pessoas, nós podermos nos conhecer, porque tudo aquilo que nós construímos juntos, inclusivamente os matrimónios, são por ligações entre pessoas. E as empresas, curiosamente, mesmo aquelas que são unipessoais limitadas, também são ligações entre pessoas. A Kênia falava uma coisa importante, ela está resgatando as raízes dela vindo a... Não que ela queira resgatar de vez, mas ela resgata cada vez que põe os pés aqui, resgata a ancestralidade.
E o que você disse, eu queria até que você também comentasse dentro disso, que você disse sobre o solo, a cultura portuguesa. Eu tenho uma visão, a minha mãe é portuguesa, eu tenho uma visão muito interessante do português, mas principalmente daquele português lá de 1500. Aquele que foi isso que o professor Hugo disse, que são as relações. Portugal recebeu os templários, Portugal recebeu a maçonaria, recebeu grupos que conduziram Portugal a ser uma das maiores potências, talvez a maior potência na época das navegações, não é? Eu julgo que aqui eu tenho de defender a Península Ibérica. Portugal e Espanha foram as grandes potências que dividiram o mundo todo, falando. Eu não sei. Mas deixa quem falar aqui. Eu, se quisesse ser agora um pouco protagonista, diria que, e oportunista, que Portugal foi maior. Mas não, acho que foi Portugal e Espanha. E porquê? Porque, acima de tudo, nós tínhamos as mesmas famílias. Portugal e Espanha, a determinada altura, foi governado por os mesmos reis. Mas a essência que eu queria trazer não é apenas o governante, mas quem o cerca, e tem muito a ver com a liderança. É quem você se cerca, não é? Como é importante você se associar com pessoas que te puxam para cima. E às vezes o que falta é aquela liga. É você dizer assim, cara, eu preciso dessa conexão, mas não estrategicamente, eu quero me conectar, não, mas ter o peito aberto para essa conexão vir. E você trabalha com a liderança de pessoas, ou seja, embora você tenha sido delegada de polícia no Brasil aos 22 anos de idade, desde os 22 anos de idade, já aposentada, existe uma autoridade lá, tem uma autoridade de delegada, mas existe a autoridade da liderança que não é na imposição da força, né? Sem dúvida. Fala um pouco dessa visão que você colocou no teu livro. Eu quero falar um pouquinho sobre a liderança, que ela é exatamente sobre essa conexão. Tem que existir a conexão entre o líder e o liderado. Mas a conexão, quando a gente fala também de liderança, assim como de conexão, e você falou uma coisa muito importante, ela começa lá na família. E às vezes a gente fala sobre liderança e a pessoa pensa, esse é um conteúdo que não me interessa, porque eu não sou CEO de nada, eu não sou diretor, não sou gerente. E ela esquece exatamente que ela começa essa liderança e começa essas conexões no lugar mais importante do mundo, na família. Então as conexões e a liderança, essa autoliderança, essa liderança familiar, que a gente chama de liderança informal, a partir dela é que você leva para fora da sua casa, para fora da sua família. Ela tem que existir consistente dentro de casa. E a gente esquece isso. As pessoas, nossa, mas é um evento, por exemplo, de negócios e carreira, em que vai falar de liderança, mas eu não tenho liderança em nada. Tem, você tem. Vendas tem. Porque sim, tudo tem que ter uma conexão. Se você não tiver conexão com os seus filhos, se você não tiver liderança dentro de casa, você realmente não tem resultados. E essa importância dessa liderança, como realmente você se programar e decidir, que foi o que eu fiz na minha vida, que eu conto aqui no livro, exatamente como eu venho de uma família que não era uma família tradicional, mas que dentro daquele aspecto eu decidi que ali eu ia exercer a autoliderança para alcançar os meus resultados. Sabe uma característica interessante, eu vou passar a palavra para você, uma característica interessante da liderança ou do domínio da liderança não é obrigatoriamente você se tornar o ou a líder. É você saber levantar até o teu líder. Imagina quantas vezes você já não teve um superintendente ou alguém acima de você, obviamente, um líder, ou um professor até, em que você por vezes disse, vamos ajudá-lo a exercer sua autoridade ou sua liderança. Sim, claro. Porque muito de liderança que a gente tem que aprender não é só para se tornar o líder, mas para apoiar, para entender o processo de liderança. Que não é você ser o líder apenas, mas você conseguir compor uma equipe e fazer a equipe te levantar como líder. E a liderança se faz pelo exemplo. Isso para quem conhece a minha área de formação, de trabalho é clínica, é na área das neurociências, também estou muito ligado à educação e há uma coisa que os líderes hoje, eu julgo que nós não deveríamos utilizar neste momento a expressão liderança, porque ela está descontinuada. Qual nós é neste agora? momento deveríamos utilizar a expressão, no meu entender, de o mentor
o orientador, o facilitador. É aquele que nos ajuda a atingir os nossos objetivos. A Kênia disse uma coisa muito interessante. Não é preciso ser empresário para ser líder. Não é preciso ser líder para ser empresário, ou não é preciso ser empresário para ser líder. É verdade. Mas nós esquecemos-nos de uma coisa. Todos nós somos empresários. Nem que não seja da nossa própria vida. Verdade. Sim. Começa por aí. E todos nós analisamos a nossa vida, aliás, os modelos de gestão, e por isso é que eu tanto gosto de escrever e provocar pela gestão. Primeiro porque este livro que eu aqui tenho foi falar sobre os erros que eu cometi ao longo da minha vida nas empresas todas. Também tem. Todos os erros que eu cometi estão aqui dentro. Este aqui foi uma sebenta de como é que eu estou a tentar gerir a minha vida juntamente com as minhas empresas, a minha família e a minha vida pessoal através de um organismo geral. E isto tudo para dizer o quê? As ferramentas que hoje a gestão utiliza para analisar as empresas não são nada mais, nada menos do que ferramentas que vêm das ciências sociais, da área da psicologia, da sociologia, que são utilizadas em pessoas. A maior parte dessas ferramentas são ferramentas de diagnóstico clínico que a psicologia utiliza. E houve pessoas inteligentes com esta transferência e com esta quebra nas fronteiras entre as ciências, que bem dita a hora que aconteceu, porque antes a medicina era dos médicos, a matemática era dos matemáticos e ninguém podia entrar no campo. Não era universal. Hoje, com esta diplomatização, não sei se existe esta palavra, se não, mas é bonita, mas com esta liberdade e democratização da ciência, permitiu que nós pudéssemos ver que os outros têm ferramentas de outras fontes para explicar a nossa vida. E o mais interessante é que cada um de nós é uma empresa. Eu tenho um orçamento para gerir, eu tenho pessoas para me relacionar, nem que seja com o meu próprio ego. E isso é difícil e muitas vezes nós conseguimos lidar connosco próprios. Nós temos uma capacidade de frustração enormíssima e temos de saber gerir. E aí é que entra a questão do líder. Nós temos de ser líderes para nós próprios. Portanto, o moderador, o facilitador, o professor hoje já não é aquele que ensina, é aquele que ajuda os alunos a construir o seu percurso, que facilita, que apoia. É um elemento da equipa. É um elemento da equipa. Nós hoje vimos aqui neste congresso, eu trouxe alunos meus para produzir e para vos ajudar a produzir o congresso, em que estamos todos ao mesmo nível. Eu provoco, eles lançam desafios, mas eles têm de saber viver a adversidade do dia-a-dia. E é aqui que se vêem os líderes, aqueles que dão segurança, confiança e que provocam hoje eu ser melhor do que ontem e amanhã aprender qualquer coisa diferente do que aquilo que eu sei hoje. Isso faz toda a diferença, realmente, quando a pessoa põe a mão na massa, ela dá valor. Né? Você falava, eu queria ouvir a Kênia nesse sentido também, você falava algo que me remete muito à religião. É inevitável, a minha formação é católica, que é aquela coisa que você diz, mas eu não posso empreender, eu espero que alguma coisa venha, que o maná desça dos céus e eu me alimente com ele. Então a pessoa está sempre esperando que Deus corrija alguma coisa, não é? Tem pessoal que pede a Deus lá uma intervenção militar. Fica parado esperando. E aí fica parado esperando, porque sempre foi assim, alguém vai resolver isso, sabe? Está o problema na economia do país. Alguém vai resolver. É sempre assim. E o empreendedor é aquele que põe a mão na massa, não quer dizer que ele resolva o problema da crise mundial ou de um país. Mas ele põe a mão na massa e faz a parte dele. Já o que tem a cultura de, eu preciso arrumar aqui um empreguinho, dar meu jeito, fazer minha coisa para ganhar um ordenado, esse não tem, não que não deva ter, mas esse, em geral, via de regra, não tem. E aí o grande desafio na liderança está em como é que a gente tira, Kênia, o melhor das pessoas que lá na casa delas tem a cultura do não vai lá na empresa fazer o trabalho dos outros, não, faz o teu. Patrão é tudo ladrão. Como é que a gente tira o melhor deles? Fazendo exatamente com que o seu colaborador, o seu funcionário, que ele entenda que as melhores oportunidades estão dentro do trabalho. E que é através do trabalho, seja ele qual for, que ele vai alcançar a realização dos desejos dele. Ninguém vai trabalhar pelos seus desejos. Do dono. Do dono, pelo seu. Eu não vou trabalhar pelo seu, eu vou trabalhar pelo meu. Então você precisa fazer com que o seu colaborador entenda
que é através do trabalho e da congruência dos propósitos que a gente consegue chegar à realização dos sonhos. Eu do meu e você do seu. Mas se você não tiver uma congruência de propósito, e quando eu falo a congruência de propósito, vai muito daquilo que a pessoa trabalha e entrega. A pessoa não pode achar que ela está vendendo livro. Eu sou de uma editora e eu estou só vendendo livro. Não! Você está entregando conhecimento. Entregando um valor. Então, muito valor. Então, esse pensamento é o que o funcionário, o colaborador precisa entender. Ele não está trabalhando para dar dinheiro para o patrão, não é isso. Ele está trabalhando por um propósito muito maior na vida dele, porque nós todos temos um propósito de vida. E, em geral, todo propósito diz respeito ao ser humano, ao que você vai impactar na vida do outro. Então, se o seu funcionário conseguir entender que o que você entrega ou o que você vende, seja serviço, seja produto, ele tem uma finalidade, ele tem um benefício na vida do outro, ele para de achar que é só €1 que ele ganha aqui, que é só €1 que ele ganha ali. E você está atuando nessa área de treinamento de equipes? Exatamente, treinamento de equipes. Eu tenho um método, né? O método Ponte, que diz exatamente sobre essa congruência e a construção para o colaborador, para que ele tenha aí, consiga andar passo a passo junto com a empresa, fazer com que o colaborador tenha essa congruência junto com a empresa. A partir disso, o empresário, ele para de deixar dinheiro na mesa, porque ele vai fazer com que o colaborador dele entenda que ele não precisa de fazer só o básico. É o over-delivery, é a entrega que tem que ser realmente especial para quem está comprando o produto ou o serviço. Essa percepção é com o teu treinamento, porque sabe aquela história do óbvio? Mas é tão óbvio, todo mundo sabe que tem que fazer, mas você tem que ir lá e dizer, Hugo. Você tem que chegar lá e dizer, tem que fazer. Não é assim com os alunos, eles têm 17, 18 anos, mas você não tem às vezes que dizer uma coisa que você... Como é que o cara não deduziu isso? Tem que dizer. E o treinamento que a Kênia faz é um pouco isso. Eu tenho que ir lá e dizer para as pessoas que elas têm que fazer um bom trabalho. O maior desafio da pedagogia é esse. É os alunos, a determinada altura no processo, nós não sermos obrigados a dizer o que é que eles têm de fazer. É eles perceberem, perceberem o que é que têm mesmo de fazer e depararem-se com os desafios que é. E agora, ensiná-los a tomar decisões. Esse é o grande desafio que nós temos na pedagogia nos próximos tempos. E eu há pouco esqueci-me de dizer uma coisa. Uma das maiores dores, e é interessante que empreendedor, o criador, temos imensas funções que acabam em dor, e não é o caso. Eu julgo que o ensino também devia acabar em dor, porque aprender dói. É o ensinador. O ensinador. Eu julgo que deveria... O explicador. O explicador. E o apreendedor. Também. Aquele que aprende. Porque, de facto, aprender é difícil e causa dor. Até mesmo biológica. Porque cada vez que nós estamos a criar um conhecimento, que aprendemos qualquer coisa, a partir do momento que eu conheci a Kênia, a doutora Kênia, a partir do que eu conheci esta senhora, o meu cérebro mudou fisicamente. Criaram-se novas relações, novas sinapses, novos dendritos, novos axónios dentro das unidades celulares dos neurónios, dentro das unidades celulares dos neurónios, de facto, e isso causa dor. Muitas vezes nós não a percepcionamos, porque o nosso sistema nervoso central, o nosso cérebro, também não tem sistema nervoso para percepção de dor. Por isso é que uma neurocirurgia não necessita de anestesia no encéfalo. Precisa em toda a sua caixa, e na caixa craniana, e não no encéfalo. Porque ele não tem terminais nervosos, ou seja, de receptores de dor. Não tem. Nós não sentimos essa dor, porque senão estávamos constantemente em dor, porque todos os dias estamos a conhecer coisas novas e o nosso cérebro está-se a deitar todos os dias de forma diferente. E, portanto, e até aí o sono, para consolidar essas relações. Mas houve uma coisa muito interessante que disseste há pouco e perguntaste, e tiveste como exemplo, que é, eu quero ser empreendedor e nada, ainda não fui iluminado por ninguém.
Isso é muito interessante para as pessoas que nos entendem, que são da área do empreendedorismo e da criação e de fazer acontecer. Há outras pessoas, há uma ou outra franja da sociedade, que é daquele que quer que qualquer coisa aconteça na sua vida e está à espera sempre da luz divina. E é verdade. E não é só na área dos negócios. Eu dou um exemplo que me aparece com muita regularidade. Pessoas que querem perder peso. Todos nós, exceto o Pepe, que está elegantíssimo, mas todos nós queremos perder peso. E estamos sempre à espera que aconteça qualquer coisa na nossa vida que nos tire o peso. Quando nós não precisamos de ninguém para perder peso. Precisamos apenas de nós. Queres perder peso? Muda de hábitos, muda de vida, vai correr, vai treinar. Ai não, isso custa. Bolas. Por isso é que se chama dor. Treinador, não é? Tem que sair da zona de conforto. Tem que sair da zona de conforto. Dizer isso, mas é fato. Tudo na vida. Tudo na vida. É. Já passou por aqui um colega que é a maior admiração. Ele mostrou uma fotografia a nós, mostrou-nos uma fotografia de há 20 anos atrás. Era uma pessoa 60 anos mais velho do que o que é hoje. 30 quilos, né? 30 quilos, mas 30 anos mais velho. Nós precisamos de aprender com ele. E ele simplesmente disse uma coisa: mudei de vida. E é isso que nós temos de fazer. Mudanças na nossa vida. Nem que não seja começar a correr. Porque para aqueles que nos ouvem lá em casa, o melhor antidepressivo natural, venha quem vier, e está comprovado cientificamente, com milhares de papers científicos, é correr. O exercício físico, a musculação em geral, mas né? Mas a corrida, respiração, talvez. A corrida é uma prática que está comprovada, não vou explicar aqui, não é esse o intuito, mas está comprovado do ponto de vista neurofisiológico os benefícios que a corrida tem para o ser humano. Eu conheci uma amiga lá em Juiz de Fora, uma empresária, que ela disse que saiu da depressão quando começou a correr. Correr, sim. Começou a correr e aquilo a tirou da depressão e ela, obviamente, substituiu a depressão por uma outra endorfina, dopamina, claro. Que ela não larga mais o hábito da corrida. Porque, de facto, nós utilizamos muitos medicamentos para a produção de determinados neurotransmissores isolados e a corrida, é claro que o desporto físico é transversal, mas a corrida em particular faz com que a produção de um conjunto de neurotransmissores como a dopamina, a norepinefrina, a oxitocina e outros mais aconteçam em produção semelhante, ou seja, na mesma quantidade. Ou seja, significa que há uma reestruturação bioquímica dentro do nosso cérebro no ato da corrida. E depois há uma outra questão, que é a corrida não se verifica só naquele momento, verifica-se após, nomeadamente na noite em que nós corremos, aí é que há um conjunto de libertação, nomeadamente de oxitocina, durante o sono, que estrutura a nossa memória, as emoções, o comportamento, a bioquímica, tudo. Renova a célula. É um novo ser. Com certeza. Estamos já arrumando para a nossa conclusão. Queria que a Kênia deixasse um recado para todos nós aqui sobre o teu aprendizado nessa tua vida, que você fez uma transição, num bom sentido aqui, de carreira, não é? Deixou de ser delegada para agora ser uma palestrante, uma treinadora. Fala um pouquinho dessa tua vivência para deixar um recado aqui para os nossos ouvintes. É impressionante, porque a gente não combina o que vai falar, né? A gente faz realmente... Eu falei, não quero saber de pergunta, o que fala nada, é para ser realmente uma coisa espontânea. E como que as coisas têm sentido. Quando você falou da tomada de decisão, o meu método que eu disse, o Ponte, o T é exatamente a tomada de decisão, que é algo também que eu trago no livro e que é a mensagem que eu quero deixar para você que está nos assistindo. Você que está aí na sua casa, neste momento, falar para você o seguinte: na vida nós temos todos aqui, sem exceção. Todo mundo passa por períodos difíceis, coisas difíceis. São períodos, às vezes, que a gente não sabe o que fazer e, às vezes, e muito você se pergunta, por que eu, por que comigo? Então, a tomada de decisão de você sair daquilo, ela é sua. A tomada de decisão para o que te aconteceu, ela é sua. E foi essa tomada que me trouxe até aqui. Foi a tomada de decisão de que eu não me contentava com a vida que os meus pais fizeram para mim. E a partir disso, eu acreditei que eu poderia chegar onde eu quisesse.
E cá estou com o Dr. Hugo, com o Marcelo Pepe e grandes talentos que estão neste livro e participarão do Congresso de Negócios e Carreira. Você não é o que te aconteceu. Definitivamente, você não é o que te fizeram, ou as suas dores, mas você é o que você faz com aquilo que te aconteceu. Se você souber tomar a decisão e seguir em frente no seu objetivo, tudo que você deseja vai chegar até você. Porque Deus faz tudo, menos a nossa parte. Muito bem, tá bonito isso, hein? Gostei muito desse conteúdo. Está muito bonito, mas fecha aí, vai. Eu vou fechar. Isto que a minha querida Kénia, eu tenho de dizer assim, porque eu fiquei apaixonado a partir do primeiro dia, e foi engraçado para quem vamos ter de assumir isto, temos de assumir isto, que foi, nós jantámos antes de nos conhecer, não é? Jantámos antes de nos conhecer, e houve ali uma paixão à primeira vista, e a Kénia tomou a decisão de me oferecer o livro. E nós jantámos, para quem nos está a ouvir, há cerca de 2 dias atrás. E eu tenho uma vida, quem me conhece, tenho uma vida de cumprir os 24 horas por dia a 1 milímetro, e tenho de gerir muito bem. E eu comecei, e eu cheguei a casa antes de arrumar o livro, eu li parte do livro, umas com mais atenção, outras mais relance, e foi um murro no estômago. Um murro, porque este livro, de facto, faz-nos questionar o que é que nós aqui andamos a fazer e se andamos a ser corretos ou não. É uma confissão de consciência muito grande, é uma reflexão de consciência muito grande. E eu recomendo inteiramente. Porquê? Porque de facto faz-nos perguntas, é como se fosse o nosso psicólogo de bolso. Ele, a determinada altura, é um psicólogo de bolso e leva-nos a tomar decisões a meio do livro. E eu desafio. Acho que é uma história interessantíssima e que cada um de nós pode fazer a história com aquele próprio livro. Porque os meus livros, a única coisa que são bons é para decoração. Funcionam para quem os vê, eles na prateleira ficam muito bem, seguram-se muito bem. Esse daqui não, ele não consegue ficar em pé. Não funciona tão bem. Este é um livro que não funciona bem. Tem que ser lido, esse é para ser lido. Este é para ser lido, este não funciona. Este não funciona. Nem esta cor que aqui está funciona com os cortinados. Estes aqui funcionam muito bem. E para aqueles que querem tentar comprar este livro, não recomendo de facto o da doutora Kénia, porque não servem para absolutamente nada. Até porque este aqui são histórias de outras pessoas, não são histórias minhas. Portanto, não recomendo. Não compre este livro. Não, porque já não estão à venda. Já estão esgotados. Estão esgotados e não vão fazer mais uma edição. Não compre este livro. Sim, vale a pena. Não compre. Mas atenção que vocês não estão a ver. Este livro é muito bom, é de facto muito interessante. Eu já o li, mas não é um livro que funciona muito bem numa estante, lá em casa. Não fica bonito. Não, acho que este é grosso. Este é bom. Este é bom para apoiar o monitor do ecrã. Muito bom. Atenção, a medida deste monitor é mesmo, a medida deste livro é a base do monitor. Boa, sim, funciona muito porque bem. É uma questão ergonómica, não é? Exatamente. As coisas têm que estar no Tudo o resto acho que não faz sentido. Agora, o livro da doutora Kénia, sim. Está à venda. Esse aqui está à venda. É possível encontrar este livro. O link no perfil que estará aqui na descrição desse vídeo, o perfil da doutora Kénia, também o perfil do nosso Neuro Hugo, que também nos agraciou aí com essa colaboração com o nosso evento, foi fantástico. Então, para quem nos acompanhou até agora, muito obrigado. E se você quer participar do nosso projeto nos próximos anos e também se tornar um palestrante internacional, se apresentando em Portugal, conheça na descrição, você vai ter o acesso à nossa candidatura para você também poder participar no nosso projeto, como esses autores também participaram. Até o próximo episódio.